Vendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião da comissão temporária destinada a examinar o projeto de lei número 487 de 2013, que reforma o Código Comercial. Conforme convocação, esta reunião destina-se à apresentação do plano de trabalho pelo nosso relator, o senador Pedro Chaves. Antes de dar a palavra ao senhor relator, eu registro com muita satisfação a presença no plenário desta comissão do ministro Noronha e do professor Fábio Ulloa Coelho, que participaram da comissão especial do Senado Federal, que preparou o anteprojeto desta importante matéria que nos reúne aqui nesta comissão especial para deliberarmos e contribuirmos para a melhoria do ambiente de negócios no nosso país. Portanto, recebam os cumprimentos dessa presidência. Na sequência, eu passo a palavra ao senador Pedro Chaves para a apresentação do seu plano de trabalho. Senhor presidente, autoridades presentes, senhores juristas, o nosso boa tarde. O plano de trabalho da Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial. Introdução. Em cumprimento ao artigo 374 do Regimento Interno do Senado Federal, RISF, foi criada e instalada a presente Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial, para examinar o projeto de lei do Senado, PLS número 487, de 2013, de autoria do senador Renan Calheiros. A origem remota dessa proposição é o anteprojeto de comissão criada pelo ato do presidente do Senado Federal, ATS número 13, de 2013. Formada por 17 renomados juristas, foi o presidente dessa comissão o ministro João Otávio de Noronha e foi relator o professor Fábio Ulloa Coelho. Os trabalhos da comissão de juristas pautaram em 5 eixos principais. Primeiro, ampliação da segurança jurídica com a disciplina por meio de princípios e regras próprias do direito comercial, do negócio jurídico empresarial, contratos empresariais, proteção das redes negociais, como o agronegócio, por exemplo. Modernização da legislação empresarial, mediante a previsão legislativa de instrumentos contemporâneos da gestão das empresas, como, por exemplo, a documentação eletrônica, os atos societários eletrônicos, os títulos de créditos em suporte eletrônico. Item 3. Fortalecimento das normas consuetudinárias e de autorregulação, objetivo que corresponde à mais peculiar tradição do direito comercial, de prestigiar as soluções construídas pelos próprios empresários. Item 4. Simplificação e desburocratização da vida empresarial, com a eliminação de exigências anacrônicas ou despropositadas, de que são exemplos a revisão das regras sobre sociedades limitadas, a supressão de tipos de sociedades em desuso, a superação da distinção entre sociedade regida pelo direito civil e pelo direito comercial e melhoria do ambiente de negócio no Brasil, por meio de alterações legislativas que visam incorporar leis modelos da UNCITRAL, aproximação com convenções internacionais de que somos signatários e adoção de institutos com os quais os investidores estrangeiros estão familiarizados. A Comissão de Juristas também se preocupou com a atualização da legislação empresarial brasileira em diversos aspectos, dos quais se destaca o comércio eletrônico empresarial, a plataforma B2B, a coibição ao parasitismo, redução dos prazos de prescrição, repressão ao registro de sociedades fraudulentas, duplicata mercantil de prestação de serviço, exercício da empresa em regime fiduciário,
desconsideração da personalidade jurídica de sociedades, liquidação da cota em razão de falecimento, expulsão ou retirada de sócio, apuração de haveres, responsabilidade civil do empresário, agronegócio, direito comercial marítimo e processo empresarial. Ademais, introduziu-se a disciplina jurídica de contratos que, malgrado sua grande importância para a economia, eram desconhecidas à lei, como o contrato fiduciário, o trust, logística, distribuição, fomento mercantil, factory e shopping center. Esta comissão temporária para a reforma do Código Comercial é formada por 11 senadores, sendo o presidente o senador Fernando Bezerra Coelho, vice-presidente o senador Assir Gurgax, e a mim foi conferida a honra de ser designado relator. O objeto desta comissão é analisar, discutir e deliberar sobre o PLS número 487 de 2013, bem como o PLS número 223 de 2013, conforme decisão sobre o requerimento número 235 de 2014, aprovado em plenário no dia 20 de novembro de 2014, onde passaram a tramitar em conjunto. Essa proposição altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em 3 partes. Primeira parte, composta dos seguintes títulos: A, do direito comercial; B, da pessoa do empresário; C, dos bens e da atividade do empresário; D, dos fatos jurídicos e empresariais. Aí vem aí a segunda parte especial, que disciplina os seguintes temas: das sociedades, das obrigações dos empresários, do agronegócio, do direito comercial marítimo e do processo empresarial. E a terceira parte é complementar, que contém as disposições finais e transitórias. A proposição em análise é de indiscutível qualidade técnica, contudo, há questões extremamente sensíveis que dependem de decisões políticas, devendo ser tomadas por representantes eleitos diretamente pelo povo, ouvida toda a sociedade brasileira. A missão que nos foi confiada, analisar, discutir e deliberar sobre a presente proposição, é da maior importância. O novo Código Comercial constituirá a espinha dorsal da regulação da maior e mais significativa parte da atividade econômica no Brasil. Atualmente, com o advento do Código Civil 2002, foram revogados os mais importantes dispositivos do atual Código Comercial, que é de 1850, permanecendo em vigor apenas regras referentes ao direito comercial marítimo. Já o vigente Código Civil, decorrente de anteprojeto elaborado em 1975, adotou a teoria da empresa, regendo a atividade econômica organizada, inspirada no Código Civil italiano de 1942. Embora o novo Código Civil tenha sido um avanço para a época, há outros desafios nesse século XXI. O Brasil precisa de um novo marco regulatório para a atividade econômica, sob pena de não serem vencidos os enormes desafios hoje existentes, dentre os quais se destaca a questão da segurança jurídica. Cronograma de trabalho. Considerando a importância desta proposição, bem como a necessidade de ouvir a sociedade brasileira, solicito que seja apresentado ao plenário do Senado Federal requerimento para quadriplicar os prazos previstos no inciso 16, do artigo 374 do Regimento Interno do Senado. Desse modo, já considerando os prazos em quádruplo, bem como a suspensão da contagem em razão do advento do recesso parlamentar, artigo 76, parágrafo 3º do RISF, que é o Regulamento Interno do Senado Federal, estabelecemos um cronograma para os trabalhos. O prazo para apresentação de emendas começou a contar a partir da data da criação da presente comissão em 28 de novembro de 2017,
tendo em vista que a publicação do projeto no Diário do Senado Federal já havia ocorrido no dia 22 de novembro de 2013, artigo 374, item 3. O término desse prazo será no dia 4 de maio de 2018. Durante esse período serão realizadas audiências públicas, não apenas no Senado Federal, em Brasília, mas também em outras cidades brasileiras. Achamos de fundamental importância que a sociedade seja ouvida e participe ativamente de todo o processo. No dia 27 de abril de 2018, se inicia o meu prazo para a apresentação do relatório, terminando em 25 de maio de 2018. O prazo para a votação e elaboração do parecer final terminará após 20 dias úteis a contar da apresentação do meu relatório, de modo que teremos nossos trabalhos encerrados até, no máximo, dia 22 de junho de 2018. Artigo 374, item 6 do RISF. Atividades a realizar. Além dos atos previstos no artigo 374 do RISF, pretendemos fazer audiências públicas e reuniões de trabalho com órgãos do Poder Executivo diretamente ligados ao tema, entidade de classes, entidades profissionais e especialistas na matéria. As reuniões de trabalho serão realizadas nas sedes dos órgãos ou entidades, mediante prévio agendamento, de modo a permitir participação direta da sociedade civil organizada. Mediante requerimento a ser apresentado e votado até a próxima reunião desta comissão, serão estabelecidos locais nos quais serão realizadas audiências públicas fora do recinto do Senado Federal. Após essa reunião, não serão feitos novos requerimentos para audiência fora de Brasília, sob pena de prejudicar os andamentos dos trabalhos. Inclui as audiências públicas que estão aprovadas. Propomos as seguintes atividades. Atividade 1, que é hoje, discussão e aprovação do plano de trabalho na comissão temporária para a reforma do Código Comercial, data 13 de 12 de 2017. 2, apreciação dos requerimentos de indicação de autoridades. Vai ter o prazo até o dia 20 de 12 de 2017. Realização da primeira audiência pública com integrantes da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do anteprojeto de Código Comercial no âmbito do Senado Federal. Aí é depois do recesso, dia 6 de fevereiro de 2018. Aí elencamos uma série de... Essa conferência, essa primeira audiência pública será feita com os nossos juristas, Dr. Fábio Ulloa Coelho, ministro João Otávio de Noronha, Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Vamos convidar todos os senadores para ouvir atentamente todos os detalhes do anteprojeto. Depois teremos a segunda audiência pública, realizada dia 13 de 2 de 2018. E assim por diante, elencamos aqui 12 audiências públicas e nessa audiência temos diversas autoridades que estão sendo convidadas e teremos outras que poderão ser acrescentadas de acordo com a necessidade de aperfeiçoar o documento. Encerramento do prazo para apresentação de emendas, 4 de maio de 2018. A apresentação, 13 de junho de 2018. Discussão e votação do relatório, 26 de 2018. Reuniões de trabalho e audiências públicas no âmbito do Executivo. Nossa ideia foi elencar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sem definir a ordem da audiência. Ele pode ser o último, pode ser o segundo, o terceiro, de acordo realmente com a decisão e a disponibilidade do ministro. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, para debater a questão da unificação do registro de empresa nas juntas comerciais. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para tratar de um livro do projeto do Código Comercial que trata do agronegócio. Visitas e reuniões nas seguintes entidades empresariais: Confederação Nacional do Comércio, CNC, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Federação Brasileira dos Bancos, tem muito interesse nisso, é a FEBRABAN, Federação de Comércio,
de Estados a definir, Federação de Indústria de Estados a definir e outras entidades empresariais a definir. Audiências públicas com representantes de entidades empresariais. Inicialmente nós pensamos Antônio Oliveira Santos, que é o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para o senhor João Martins da Silva, presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Paulo Antônio Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. José Virgílio Lopes Enei, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, Embrademp. Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. Aí vem reuniões e audiências públicas no âmbito judiciário. Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Ministro Gilmar Mendes, STF. Ministro Celso Melo, STF. Ministra Laurita Vaz, presidente do STJ. Ministro João Otávio de Noronha, STJ. Ministro Luiz Felipe Salomão, STJ. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, STJ, é uma autoridade do Judiciário a definir. Reuniões e audiências públicas com especialistas da área. Arnold Wald, o catedrático da UERJ, para falar sobre princípios do direito societário. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, professor titular da Universidade Federal do Paraná, para falar sobre sociedades profissionais. Osmar Brina, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, para falar sobre o tratamento das sociedades anônimas em legislação especial. Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito Mackenzie, para falar sobre a oportunidade de um novo Código Comercial. Luiz Felipe Galante, presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo, a BDM, para falar sobre o livro do Direito Marítimo. Ana Frazão, professora do UNB, ex-conselheira da CAD, para falar sobre a função social da empresa. Márcia Carla Ribeiro, professora titular da Universidade Federal do Paraná, para falar sobre o livro das obrigações e contratos empresariais. O Inie Caminha, professor da Unifor e da UFC, Universidade do Ceará, para falar sobre a parte geral do Código Comercial. Ivanildo Figueiredo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, para falar sobre a crise da empresa e recuperação judicial. Clóvis Malker, professor da Universidade Federal do Pará, para falar sobre a crise da empresa, falência. Renato Buranello, doutor em Direito da PUC de São Paulo, para falar sobre o livro do negócio. Flávio Yarstel, professor titular da USP, para falar sobre o livro do processo empresarial. Tiago Asfor Rocha Lima, doutor da USP, para falar sobre a coordenação, sobre o livro do processo empresarial e o Código do Processo Civil. Eduardo Montenegro Cerur, mestre em Direito Comercial, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Newton De Luca, professor titular de Direito Comercial da USP. Outros a definir. Reuniões de audiência pública com entidades profissionais, Ordens dos Advogados do Brasil, seccionais a definir e outras a definir. Equipe de trabalho. Da parte do meu gabinete, designei a assessora Ana Cristina Barros, tem o e-mail, para coordenar a equipe composta pelos assessores, Sra. Juliana Ferrari Cunha, Sr. José Luiz de Mendonça Marrom Júnior e Sr. Breno dos Santos Nascimento Bejarano, para contatos referentes às atividades da comissão. Além disso, contarei com o auxílio dos servidores de apoio às comissões temporárias e consultor legislativo do Senado Federal, bem como manterei contato permanente com os juristas que elaboraram o anteprojeto, hora em tramitação na forma do PDS número 487/2013. Conclusões. Essas ações, bem como outras que poderão ser necessárias, têm o objetivo de realizar um trabalho com participação popular, que contemple o interesse público e promova o desenvolvimento econômico do Brasil. Aprovar um marco regulatório para a atividade econômica organizada é um trabalho grandioso que deve ser feito com a ponderação necessária. Contudo, entendemos viável que essa missão seja cumprida a contento por esta comissão, de modo a viabilizar a votação final do plenário no Senado Federal ainda no primeiro semestre de 2018. Assim, submeto o presente plano de trabalho aos meus pares com o nobre objetivo de dotar o Brasil do necessário marco regulatório para o seu desenvolvimento econômico.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2017. Pedro Chaves, relator. É o relator. Muito obrigado, senador Pedro Chaves. Queria fazer um registro da disposição para o trabalho do senador Pedro Chaves ao indicar a realização de 12 audiências públicas antes da apresentação do seu relatório aqui nesta comissão especial. Também me alegro em ver cumprida aqui a nossa ideia de ter a matéria votada na comissão especial até o final de junho. Portanto, o plano de trabalho atende a essa demanda para que a gente possa ter, antes do período eleitoral, a possibilidade de levar a matéria para apreciação do plenário do Senado Federal até o dia 15 de julho do próximo ano. É evidente que muitas instituições aqui foram sugeridas, muitos juristas aqui foram lembrados e indicados que poderão certamente contribuir para a elaboração dessa proposta, mas eu creio que o prazo que se abre daqui até fevereiro servirá para que a gente possa consensar quais, de fato, serão as audiências realizadas fora de Brasília. Acho que certamente nós teremos que visitar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, porque são, digamos assim, as escolas do direito que, de certa forma, embalam todas essas ideias e que têm grandes contribuições ao lado também da representatividade no mundo empresarial das diversas instituições que foram aqui lembradas, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e uma série de outras entidades que o relator identificou muito bem, de que a gente faça um esforço de ouvi-las, de abrir o debate para todos que têm interesse em legar ao país um novo Código Comercial que possa ser instrumento da elevação da produtividade da economia brasileira, que possa nos dar mais segurança jurídica e, consequentemente, que possa melhorar o ambiente de negócios e o ambiente para o investimento no nosso país. Então, eu quero cumprimentar o senador Pedro Chaves pela brilhante proposta de plano de trabalho que ele acaba de apresentar a esta comissão, e nós vamos trabalhar ao lado dos membros da comissão especial. Hoje é um dia muito complicado de presença em função da realização da sessão do Congresso Nacional e a última, possivelmente, sessão deliberativa do Senado Federal, mas teremos tempo até a primeira semana de fevereiro, quando estaremos aqui, portanto, ratificando a aprovação desse plano de trabalho que foi sugerido pelo senador Pedro Chaves e abrindo a essa série de audiências públicas, dando a oportunidade para que os juristas que encabeçaram essa comissão especial e que foram responsáveis pela apresentação do anteprojeto, eles possam ter a oportunidade aqui de chamar a atenção da comissão dos princípios, dos parâmetros, dos eixos que nortearam a construção desta proposta. Portanto, eu acho que está muito bem colocado, que antes de abrir, que a gente entenda toda a lógica do trabalho que norteou a comissão especial, para que a gente termine não descaracterizando o trabalho que foi feito, nem tendo, portanto, uma linha de como é que nós vamos fazer este debate. Portanto, cumprimento o senador Pedro Chaves pela proposta e pela iniciativa. Feita a leitura do plano de trabalho pelo relator, fica concedida vista coletiva aos senadores até a próxima reunião da comissão, que será na primeira semana de fevereiro. Nós estamos aguardando, está sugerida dia 6, mas estamos aguardando aqui a data mesmo de reabertura do Senado Federal, em função
de carnaval, já no início de fevereiro. Vamos ver qual é a decisão do presidente Eunício Oliveira e quando será. Na primeira semana efetiva de trabalho do Congresso Nacional, nós realizaremos a nossa reunião aqui para chancelar a aprovação dessa proposta de plano de trabalho que ora foi apresentada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.